Olá, meu nome é Robson e este é o Canal Vida. Hoje nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. Quando nós falamos sobre Maria, mãe de Jesus, existe muita controvérsia no meio cristão, porque uns a colocam, às vezes, como se fosse uma deusa, num posicionamento de divindade, inclusive. Outros a colocam como se não fosse nada. Mas nós temos que analisar Maria aos olhos do que ela realmente é, aos olhos do Espírito Maria. Como é o Espírito Maria? Aqui está relacionado tudo o que se fala sobre ela. Nós vamos ver isso aqui agora. Maria é um espírito de grande envergadura dentre os que estão vinculados ao planeta Terra. Para entendermos um pouco do que se passa com relação a essa questão de Maria, nós precisamos voltar muito tempo em nossa história. Quando Jesus fez todo o seu planejamento para encarnar na Terra como nós, como um habitante desse planeta, com um corpo humano igual ao nosso, houve um planejamento de muito tempo para que isso ocorresse. Não foi dos dias para a noite. Não foi simplesmente nasça. O Espírito de Jesus é o espírito de maior elevação que já esteve vinculado a este planeta, bem como o de maior elevação que está ainda no plano espiritual vinculado aqui. Quando a gente analisa essa situação, a gente tem que observar que ele é tão elevado, mas tão elevado, mas tão elevado, que o corpo físico que nós temos não tem a capacidade de aguentar, de resistir ao poder de um espírito tão elevado, tão forte. O simples contato de um espírito como Jesus num corpo como o nosso, o faria desintegrar, morrer na hora. É como se, comparativamente, nós tentássemos acender um LEDzinho com a energia de Itaipu. Ele vai queimar na hora, não vai resistir. Ou, para ficar mais claro, uma lâmpada, uma pequena lâmpada. Colocar toda a energia da usina de Itaipu para acender essa lâmpada. Ela não vai aguentar. Ela vai estourar. O que é necessário, então? Que sejam realizadas diversas etapas de redução do poder dessa energia para que ela chegue à nossa residência e consiga energizar os nossos equipamentos, os nossos eletrodomésticos, a nossa tal lâmpada. Do mesmo modo foi com Jesus. Jesus é de um poder tão grandioso que o contato direto dele com a matéria bruta a faria desintegrar. Foi então necessário que Jesus, durante longos 1000 anos, abaixasse o seu padrão vibracional, se aproximasse até o ponto de conseguir se adensar a matéria para poder cumprir a sua missão. E não foi fácil. O corpo de Jesus não resistia. Ele teve que passar por muitos momentos em meditação, em jejum, para conseguir, com o poder da mente dele, relaxar e equilibrar as suas forças vitais. Tanto que se Jesus não fosse assassinado aos 33 anos na cruz, seu corpo não resistiria também por muito mais tempo, pois era um poder muito grande preso numa gaiola de matéria, que precisava se expandir, que não conseguia ficar mais restrito nesse poder, nesse campo vibracional nosso. Então muitos acham que Jesus sofreu na cruz. Sim, de fato ele sofreu. Que ele sofreu no Gólgota, que sofreu no caminho no martírio do caminho até ser crucificado. Sim, sofreu. Porém, sofrimento muito maior do que esse ele sofreu durante 1000 anos de adensamento do seu corpo, a matéria. Então a gente tem aos olhos a visão da carne, a visão do que nos é contado, que o sofrimento de Jesus ele se deu a partir do momento em que ele recebeu aquele beijo de Judas, foi aprisionado, foi julgado, foi torturado e foi assassinado na cruz.
Pior que não. Esse sofrimento foi mínimo em comparação com todo o sofrimento de cerca de 1000 anos que ele teve para baixar para se adensar, para baixar sua vibração, para poder se conectar à matéria. Então, para quem acha que ele sofreu aquele momento foi muito pequeno em comparação com tudo que ele sofreu. Gente, Jesus sofreu muito mais do que se conta a história, porque quando se olha do plano espiritual, a gente vê a verdadeira entrega desse ser de luz para nos trazer essa missão que hoje basila a nossa vida, que hoje basila os nossos princípios morais de amor e fraternidade mútuos na humanidade. Então, o amor de Jesus por todos nós, ele é muito maior quando a gente analisa tudo que foi planejado, ao invés de apenas aquele momento aqui na Terra, apenas 33 anos, sendo que foram cerca de 3 anos de missão. E para isso, Jesus necessitava estar assessorado de pessoas qualificadas para a missão dele. E ele, obviamente, como o governador deste planeta, determinou e decidiu quais seriam as pessoas que estariam ao seu lado. Então todos os apóstolos que estiveram aqui na matéria não foram escolhidos a esmo. Já estavam todos planejados desde o momento em que ele se encontrava ainda no plano espiritual. E, obviamente, Maria não haveria de ser exceção. Foi um espírito de grande envergadura que foi convidado de outro planeta, dizem que era denominada como Sara, que veio de outro planeta para nos assessorar. Para, aliás, assessorar Jesus e nos ajudar. Então ela foi convidada por Jesus para essa missão. A princípio ela relutou e falou, não, é algo simplesmente grandioso demais para mim. E Jesus retrucou, eu confio em ti, sei que terás bom êxito e bons resultados. Quando então ela aceitou o convite e veio. Também Maria teve que se abaixar e teve um grande sofrimento até entrar em contato com a matéria, porque já era um espírito de luz nessa época. Então ela e Jesus tiveram que começar o seu adensamento para poder encarnarem, para poder nascer. Quando nasceu, Maria teve o esquecimento de tudo que trazia, para que não atrapalhasse a obra de Jesus, e apenas o que lhe era relevante lhe foi contado. A história conta que Maria recebeu a visita de um anjo chamado Gabriel, ou seja, um espírito elevado que também já sabia de tudo isso, chamado Gabriel, e a comunicou. Maria, receberás em teu ventre um espírito de luz, o governador da terra, Jesus. A história todos nós já sabemos que é contada na Bíblia, nos Evangelhos. Então, Maria é sim um espírito de altíssima envergadura, escolhido por Jesus para ser quem seria a mãe material dele. Dessa forma, Maria nasceu. Maria encontrou José, que também havia sido escolhido para ser o pai de Jesus. Sim, o pai de Jesus. Deus Todo-Poderoso é o pai de todos nós, como espíritos. É pai meu, é pai seu, é pai de José, é pai de Maria, é pai de Jesus. Todos nós somos irmãos. Mas na Terra, para que nós possamos nascer, é necessário que um espermatozoide fecunde um óvulo. E a partir daí, da união desses 23 mais 23 cromossomos, nós temos 46 cromossomos que gera um ser vivo. Portanto, Jesus Cristo nasceu da concepção de Maria em um relacionamento com seu marido, José. Não foi a obra mágica e mística que muitos acham, que têm a sua fé nisso, que acreditam. Muitos tinham a fé de que a Terra era plana, e hoje nós mostramos que a Terra não é plana. Muitos tinham a fé de que o Sol girava em torno da Terra, e hoje nós sabemos que não é assim. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. O ser humano, na expectativa de se colocar como grande, muitas vezes precisa desses misticismos para poder se enaltecer. Mas às vezes o pequeno ele é maior do que o grande, maior do que o todo. Não é necessário que Maria concebesse de Deus diretamente, porque Deus estaria contradizendo a sua obra. Quem criou tudo? Tudo, desde o plâncton até o ser humano inteligente, até o espírito.
Quem criou desde a mais ínfima poeira ao mais ínfimo átomo as mais complexas e vastas galáxias? Deus. Ele não precisa, então, copular ou realizar qualquer ação mágica e mística com um ser insignificante que somos nós, humanos encarnados, para dizer que é o Todo-Poderoso. Ele não precisa disso. Quer nós aceitemos a suprema maravilha que é o seu poder ou não, ele continuará a ser poderoso. Ele não precisa do nosso julgamento para ser quem é. Da mesma forma que um doutor PhD em física quântica não precisa que nós o avaliemos com uma prova de ensino médio para que ele seja um doutor ou não. Então não precisa disso. Deus é Deus e ponto. Deus não precisa se baixar ao nível da criatura e ter algum tipo de relação mágica para que ela se procrie para ser Deus. Isso não o faz ser Deus. O que o faz ser Deus é ser estável e manter as suas leis estabilizadas. Portanto, Maria teve Jesus num relacionamento animal, como nós somos todos, entre humanos, entre ela e José. Desse relacionamento, um espermatozoide de José fecundou um óvulo de Maria e nasceu Jesus. Isso não faz nada de negativo nem de ruim. Acontece que essa questão da virgindade de Maria é uma coisa que veio da época do paganismo. Vamos recordar o seguinte. Na época em que a primeira igreja, que estava sendo liderada por Paulo, por Pedro, por Paulo que era de Tarso, que era Saulo, por Pedro e pelos apóstolos que ali sobraram, ela ainda era muito perseguida, e tentavam-na destruir. Porém, Roma viu que os cristãos estavam aumentando em número e, politicamente, percebeu que era mais interesse para Roma se associar a essa nova igreja que crescia do que continuar com os rituais pagânicos que ela ainda adotava e com a adoração dos diversos deuses politeístas, Júpiter, Saturno, os deuses romanos, que eles ainda adoravam, mas que estavam começando a cair em desuso em troca do cristianismo. Assim, em dado momento, Roma colocou o cristianismo como a religião oficial do Estado romano, mas para isso precisou fazer algumas alterações. Desse modo, houve uma espécie de concílio em que os governadores romanos entraram em contato com os líderes cristãos que falaram: pessoal, eu passo a deixar de botar vocês como comida para leões, passo a deixar de perseguir vocês, de torturar vocês, e ao contrário, coloco a igreja cristã como a igreja oficial do Estado que obrigatoriamente deverá ser seguida, se a gente adaptar alguns costumes nossos para o cristianismo. Desse modo, então, os cristãos da época analisaram e viram o que é melhor: alterarmos algumas questões que nós temos e colocarmos como tais princípios de fé, ou continuarmos sermos perseguidos e todo o sofrimento e toda a busca de Jesus, tudo que ele trouxe, será apagado quando formos dizimados. Analisaram, pensaram e viram: bom, é melhor a gente ceder em alguns aspectos que não mudam a essência da obra de Cristo, de Jesus, mas termos o apoio do Estado. E assim foi feito. Algumas coisas foram alteradas no cristianismo primitivo e introduzidas. Algumas das passagens que nós temos nos nossos costumes cristãos são de fato sincréticas de tudo o que havia no paganismo romano da época. Então houve na época uma certa mistura de tudo o que se tinha para o que se tem. Então muito do que se acredita hoje, na verdade, são rituais e crenças pagãs. Sim, de fato são. Isso a história nos demonstra e comprova. E não precisamos ser cegos. E nem isso muda a fé de cada um nem nada. Dessa forma, colocou-se como se Maria fosse virgem. Maria, então, de fato, concebeu, deu à luz virgem? Não, não concebeu virgem.
Maria teve uma relação com seu marido, José, uma relação justa dentro da lei, dentro dos conformes de amor que se baseiam toda a reunião de seres aqui na Terra. Por que isso? Por que então Deus não fez Jesus nascer por um passe de mágica? Porque ele não precisa, gente. Ele não precisa provar para nós o que ele é. Nós somos isso aqui. Ele não precisa se rebaixar ao nosso nível para provar o que é, da mesma forma que nós não precisamos nos rebaixar ao nível dos bárbaros que viviam nas cavernas para mostrar as nossas questões morais atuais. Deus não mudou a sua lei, Deus não revogou a sua lei para que o Mestre Jesus nascesse. Então Maria, sim, é um espírito dotado de grande poder, de grande evolução, de grande luz. Mas o nascimento de Jesus não ocorreu de uma virgem, ocorreu de uma mulher pura no sentido moral e no sentido material também, porque o que é o sexo? O sexo é algo puro quando utilizado pelos meios próprios para a procriação e não para a perversão que se vê na sociedade. Os seres humanos é que o colocam como algo ruim, como algo estruturado em tabu, mas não é. Desde que praticado com amor, dentre dos princípios basilares do amor de Jesus, ele sim é algo santo. Portanto, ocorreu algo santo entre José e Maria e desse algo santo nasceu Jesus. Algumas religiões têm Maria como se fosse nada. Então vemos que estão erradas. Maria é sim alguém muito importante, alguém que está aqui até hoje no nosso planeta para nos ajudar. Ao invés de, ao terminar a sua missão, ela ter retornado para a sua origem, lá ter ficado num mundo supremo de felicidade, ela aqui está, ajudando a muitos e muitos e muitos com seus trabalhos. É-nos dito que Maria, ela auxilia o resgate no umbral, em lugares de tristeza, de dor e de sofrimento, aqueles que se suicidam, ou seja, ela tem um amor muito grande por todos nós que estamos aqui na Terra no início de nossa jornada. Então, merece um respeito como dos maiores espíritos de luz que estão aqui na Terra. Não, ela não é dos menores e não é do nosso nível, é dos maiores, dos mais elevados que estão aqui na Terra. Quando então Jesus diz, numa passagem, quem são os meus irmãos e quem são minha mãe, ele não está relegando a segundo plano e nem depreciando a mãe. Ele está, ao contrário, dizendo que os seus irmãos somos todos nós, que todos nós fazemos parte de uma mesma coletividade, que Deus criou a todos nós iguais, não na matéria, mas em espírito, e que em espírito, apesar dele estar muito à frente de nós, ele nos ama e nos quer ajudar. Então, o mãe e o irmão na matéria ele é relativo, pois numa outra vida isso tudo pode se alterar e se inverter. Maria é sim um espírito elevado, um espírito de luz, mas não é mãe de Deus. É um outro ponto importante que nós temos que retratar. Deus é um ser único, eterno, que não teve início e não terá fim. Maria, como Jesus e como todos nós, foram criados por Deus. Se pensarmos que Maria é mãe de Deus, então Maria é Deus, porque Maria criou Deus. Ou seja, se Maria é mãe de Deus, Maria é Deus, porque criou Deus. Porém, não é assim. Deus é único, soberano, onipotente, causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema de todo o universo. Não é matéria e não tem nosso formato, é energia. E essa energia, por sua vontade, criou a todos nós em espírito. Criou Maria, criou Jesus. Então, Maria não é mãe de Jesus. Maria, não é mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, na Terra encarnado. Da mesma forma que você é pai ou mãe de alguma pessoa, ou será um dia. Então, Maria não é mãe de Deus. Deus, aqui em cima,
criou a todos nós espíritos, todos nós. Na terra encarnada, Maria foi o ventre do qual Jesus nasceu. E Jesus também não é Deus. E isso nós não precisamos apenas por esse entendimento de raciocínio. Podemos ver pelas inúmeras passagens do Evangelho. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que falam. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Pai nosso que estais no céu. Precisa de mais? Jesus e Deus não são o mesmo. Jesus não se confunde com Deus. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus? Sim, Jesus é filho de Deus. Eu também sou. Você também é. Maria e qualquer um que esteve naquela época e qualquer um que está no nosso planeta é filho de Deus. Todos nós somos literalmente, não é filho adotivo, como alguns dizem. Quem então nos criou? Quem? Nós somos filhos legítimos de Deus. Somos obra da criação de Deus. Somos filhos de Deus. Da mesma forma que Jesus, que Maria, que José, que eu, que você. Deus, inteligência suprema, obra, causa primária de todas as coisas, nos deu a vida material e a vida espiritual. Jesus é filho dele assim como nós somos. Maria também. E Maria é mãe de Jesus. Maria é nossa mãe? Não, Maria não é nossa mãe. Maria é mãe de Jesus. Podemos ter um amor especial por ela ter sido o ventre que trouxe Jesus, mas ela não é a nossa mãe, ela é a mãe de Jesus. Ok? Cristo veio à Terra com uma missão. Ele cumpriu essa missão nos trazendo o Evangelho. Maria veio à Terra com uma missão. Ela cumpriu essa missão nos trazendo o Mestre Jesus, a vida. Deus é único e não se confunde com nenhuma das criaturas. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham sido esclarecidos alguns pontos muito interessantes e muito importantes que não devemos confundir. Maria é mãe de Jesus. Maria não é mãe de Deus. Maria teve Jesus por meio normal da fecundação de um óvulo num espermatozoide e não por um milagre, como alguns gostam e acham que deve ser dito. Tudo é normal e tudo é explicado. Não existem milagres na criação divina. Qualquer milagre seria derrogar as leis. E Cristo disse muito bem claro, eu não vim derrogar as leis e sim cumpri-las. Então, porque o seu primeiro ato na terra de nascimento seria derrogar uma lei? A lei da criação que Deus criou dessa forma. Se fosse tão vergonhoso e tão impuro, Deus não teria criado assim. Impuro é aos olhos dos homens, da humanidade, que coloca a perversidade em cima de tudo, e não a pureza que Deus fez. Um forte abraço para vocês, que tenham compreendido profundamente essa situação e não a confundamos mais. Não a confundamos, pois já estamos avançados materialmente, tecnologicamente, e não precisamos mais de histórias para que coloquemos Deus como Todo-Poderoso, Jesus como um mestre poderosíssimo que criou materialmente o nosso planeta Terra com auxílios dos outros que estão aqui no nosso sistema solar. Ele é o Verbo, é quem construiu tudo isso daqui. É sim um espírito grandioso, ao contrário do que alguns ainda dizem. E Maria, maravilhosa mãe de Jesus, é quem assessora ele em muitas coisas aqui na Terra e nos busca fazer um bem, até mesmo se prejudicando, pois ela poderia estar num lugar muito melhor, mas está aqui a ajudar a todos nós. Fiquem com Deus, que Jesus e Maria abençoe a todos vocês, ao seu lar, ao lar de todos vocês, que caia uma chuva de luz e que todos nós possamos nos melhorar, nos engrandecer e sermos pessoas cada vez melhores, buscando o nosso engrandecimento moral e espiritual acima de tudo. Um forte abraço e até semana que vem aqui no canal Vida.